como primeira-dama, eu tive que assumir todo o trabalho social que o município tinha, e eu encontrei assim uma realidade, enxerguei o que eu poderia estar fazendo e, como disse, eu voltei a estudar para conseguir organizar tudo aquilo. Já desde muito cedo eu fazia minhas roupas e depois na escola eu comecei a atender pedidos das minhas professoras, de pessoas que viam o que eu fazia e queriam que eu fazia alguma peça. Então, depois dos 13 anos de idade, eu comecei a fazer já algumas coisas, e meu sonho era ser estilista. Nós precisamos nos colocar nos espaços de poder, porque nós podemos estar nos espaços de poder também, alcançar sucesso profissional, e junto com isso tudo também continuarmos sendo a base da família, que tem também o papel que a mulher também tem dentro da família. Meu nome é Eliana Giacom Mazzucato, eu sou casada com Edmar Carlos Mazzucato há 31 anos, tenho 2 filhos, Pedro Hugo, que é engenheiro agrônomo, e a Ana Júlia, que é médica ginecologista. Sou filha do Arlindo Giacom e Aparecida Betiol Giacom. Tenho 2 irmãos, a Marlene e o Vanderlei. Eu nasci aqui em Oswaldo Cruz mesmo. Meus pais moravam no bairro Guarani. Nós morávamos na propriedade com o meu avô, então tínhamos a casa do meu avô e mais 3 famílias, a do meu pai, a de um tio e um outro tio. E lá nós tínhamos assim uma infância muito gostosa, com primos que moravam ali ao redor, naquela propriedade, e a nossa vida era isso. As tarefas de casa, né, já participava desde cedo, ajudar os pais, ir para a escola. Nós íamos a pé para a escola, naquele corredor, várias propriedades rurais, e as crianças iam para a escola juntas. Uma lembrança muito assim viva na minha mente é quando a gente ia caçar vagalume no terreirão. Meu avô ficava ali toda noite. Nossa brincadeira era assim, né? Na escola, lógico, tinha as atividades e muita interação, muita brincadeira, mas assim, lá uma lembrança muito viva minha é de caçar vagalume à noite. Eu tinha comigo que eu tinha uma preocupação, que eu queria, assim, desde muito cedo eu sonhava em ter uma família, mas também eu gostava de ter minhas próprias condições de renda. Então eu pensava que eu tinha que estudar, mas eu amava também costurar. E eu fui uma criança que aprendi a costurar com 5 anos de idade. E porque minha mãe era costureira e eu gostava de fazer minhas roupas. Então eu cresci eu fui fazer o corte de costura aos 13 anos de idade. Depois eu gostava de trabalhar com aquilo, e aquilo era uma forma de eu ter minha renda. Já desde muito cedo eu fazia minhas roupas, e depois na escola eu comecei a atender pedidos das minhas professoras, de pessoas que viam o que eu fazia e queriam que eu fazia alguma peça. Então, depois dos 13 anos de idade, eu comecei a fazer já
a algumas coisas. E o meu sonho era ser estilista, fazer uma faculdade de moda. Porém, naquela época, no Brasil, nós tínhamos uma única faculdade de moda. Nos anos 80, tudo ainda era muito novo nessa questão. Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha uma família aqui em Oswaldo Cruz, dos Calimã, que eles tinham um projeto de montar uma empresa de confecções. E através de informações, assim, me convidaram um dia para conversar, me ofereceram uma formação em moda. Naquela ocasião foi um curso técnico em moda que eu fiz em São Paulo. Então eles me convidaram para fazer esse curso, que eu fiz estilismo e modelagem industrial. Eu tinha ainda 17 anos. Aí eu fui para São Paulo com auxílio de alguns parentes para minha permanência lá. E depois que eu voltei, eu trabalhei com eles uma época numa loja que eles tinham até que eles iniciassem o projeto. Uma fase também eu fui trabalhar com a família deles já para um treinamento para esse projeto na cidade de Dracena. E depois que eu voltei, eles desistiram do projeto, porém eu já tinha iniciado minha faculdade de administração aos 19 anos e montei uma empresa em sociedade com a esposa de um deles, da família. Ficamos por 2 anos com a confecção de camisetas. Depois, a minha sócia decidiu que não gostaria de prosseguir com o projeto e aí eu comprei a parte dela na confecção e fui tocar sozinha. Porém, nesse tempo todo, meus pais não queriam de forma alguma que eu fosse para São Paulo, né, me mudasse para lá. Então eu tentei fazer o que eu gostava, mesmo sendo aqui próximo dos meus pais, porque nessa época eu já morava em Oswaldo Cruz e meus pais moravam no sítio, né? Então no meio de semana eu ficava aqui, mas aos finais de semana eu ia para casa. Essa era a condição para que eu ficasse aqui. Então eu estudava, trabalhava e aos finais de semana eu ia para casa. E também nessa mesma ocasião eu já namorava o meu marido. Eu comecei a namorar aos 17 anos com ele. Na verdade, a minha paixão mesmo, o que eu gostava não era a malharia, eu gostava de alta costura. Eu gostava muito de fazer peças muito mais elaboradas, muito mais complicadas, né? Mas também muito mais ricas de detalhes, e isso me fascinava. A moda, mas assim, de fazer vestidos de festa. Foi onde eu iniciei sozinha, trabalhando, né? Fazendo vestidos de festa e fazendo faculdade também de administração. Nesse tempo, assim que terminei o ensino médio, fui fazer por 2 anos, eu fiquei nessa questão de fazer os cursos de moda, para eu poder trabalhar, para depois que eu comecei a faculdade. E 4 anos de namoro, nós nos casamos. E naquele momento a faculdade ficou para trás, porque eu iniciei a minha família. Eu tinha 21 anos e meu marido tinha 23 de idade. Nos casamos e iniciamos nossa família, e ele também tinha terminado a faculdade dele. E nos casamos
ficamos morando aqui em Oswaldo Cruz. E nesse tempo eu organizei a minha casa com o meu ateliê junto da casa. Iniciei o trabalho de alta costura, né? Aliás, já tinha iniciado. E aí comecei a trabalhar. Tive meu primeiro filho, depois tive minha filha e trabalhava. Eu tinha uma equipe de costureiras, formei uma empresa, tinha essa equipe que trabalhava comigo. No início eu comecei com 2 funcionárias, depois foi passando para 4, para 5. Nesse tempo eu construí minha casa, mudei para minha casa, que já tinha um espaço bem adequado para eu trabalhar, e fui fazendo uma clientela, me destacando aqui na cidade e regionalmente também, fazendo na grande maioria vestidos de festa. Quando meus filhos eles estavam já na pré-adolescência, eu me mudei para o sítio. Nós fomos para lá e moramos por 8 anos lá no sítio. Nesse período, as crianças, né, tinham que vir para cá. Foi onde minha irmã tinha se casado e surgiu a oportunidade de sermos sócias. Foi onde nós criamos a Estilo Gen. Uma coisa que mudou muito, e aí eu tinha vontade de mudar, mas parece que eu não tinha a coragem necessária. Aí a vida veio e mudou por mim, porque aí em 2012 meu marido tinha sido eleito para o 2º mandato de vereador na cidade. E como vereador ele fazia o trabalho dele, mas eu não era tão envolvida, não me envolvia, não exigia muito de mim. Só que uma mudança na nossa vida naquele ano que ele foi eleito para o 2º mandato de vereador, e toda uma situação que houve no município, ele se tornou prefeito. E aí o que eu já pensava em mudar e tudo, em redirecionar minha vida profissional, veio imposta de outra forma. E aí eu me vi numa situação com os filhos morando fora, com ele na prefeitura e com a sociedade, com a minha irmã, com o compromisso com a clientela que eu tinha, que era extremamente necessário, um trabalho muito, que dependia muito de mim. Eu tive que fazer uma escolha, e naquela escolha eu comecei a direcionar tudo para encerrar o meu trabalho como estilista, como alta costura, o trabalho que eu fazia, para poder cuidar melhor das outras questões que foram surgindo na nossa vida. Eu me interessei muito pelo trabalho a qual eu fui designada naquele momento também, era voluntário, né? Meu trabalho sempre foi voluntário, mas como primeira-dama do município naquela ocasião, eu senti a necessidade de me dedicar e de também, já que a vida me colocou naquela situação, foi uma oportunidade de eu também aprender muitas coisas, poder desenvolver muitas coisas e assumir com responsabilidade aquilo que a vida tinha me colocado também. E naquele momento eu senti muito mais a necessidade de voltar a estudar para que eu pudesse então dar conta de tudo novo que a minha vida a vida tinha me colocado. Naquela ocasião,
como primeira-dama, eu tive que assumir todo o trabalho social que o município tinha, e eu encontrei assim uma realidade, enxerguei o que eu poderia estar fazendo e, como disse, eu voltei a estudar para conseguir organizar tudo aquilo. Então, a minha primeira atitude foi reestruturar toda a parte social do município. O Edmar sempre me deu autonomia para trabalhar. Então, ele dizia, se você precisa de alguma coisa, entendeu naquele momento que era necessário essa reestruturação e assim, foi assim que aconteceu, dessa forma. Eu vejo o trabalho social, o serviço voluntário, não como algo assim poético, eu vejo como um dever de cidadão. Porque na situação assim, que eu digo que foi a oportunidade que eu tive de fazer pelo próximo, conhecer os problemas de pessoas que eu nunca vi na vida e cai na sua mão para você fazer algo por ele, eu vejo como não algo poético, mas como um dever de cidadão. Eu aproveitei muito ensinar as pessoas também daquilo que eu sabia, a parte de moda principalmente, né? Eu pude assim usar amplamente para capacitar pessoas, para ensinar e aquilo se tornar uma fonte de renda para as pessoas que muitas vezes só tinha essa janela para enxergar uma saída, um futuro, né? Então eu vi que sendo voluntária, ajudando meu marido na administração, eu podia fazer muito mais. A mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres é que as leis hoje do nosso país, elas já garantem muitos dos direitos. Acredito que de lá de trás até os dias de hoje, houveram muitos avanços, né? Muita evolução que garante o direito das mulheres, que garantem muitas coisas, porém, que a gente, quando deseja algo, a gente precisa se colocar onde a gente quer estar. Porque mesmo que exista muitas leis, nós também precisamos dar o passo para chegar lá, né? Nós precisamos nos colocar nos espaços de poder, porque nós podemos estar nos espaços de poder, também alcançar sucesso profissional e junto com isso tudo, também continuarmos sendo a base da família, que tem também o papel que a mulher também tem dentro da família. Eu desejo a todas as mulheres que tenham um feliz dia e que isso assim não fique somente no desejo, né? Mas que de fato elas possam ser felizes.